O capítulo 13 do livro de Deuteronômio abre com uma advertência solene sobre a maior ameaça que Israel enfrentaria na terra prometida. Não eram apenas os exércitos inimigos, mas a sedução espiritual da idolatria. Moisés sabia que, se o povo se afastasse do Senhor, perderia toda a bênção. Por isso ele começa com um alerta claro. Quando se levantar no meio de ti profeta, ou sonhador de sonhos, e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta, ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, no livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículos 1 a 3. Essa passagem revela algo surpreendente. Até mesmo sinais e prodígios poderiam acompanhar falsos profetas. O fato de alguém operar milagres não seria, em si, garantia de que vinha de Deus. O critério verdadeiro não era o poder, mas a fidelidade à palavra. Se o milagre levasse o povo a seguir outros deuses, deveria ser rejeitado. Isso é extremamente atual. Vivemos em tempos em que muitos são atraídos por manifestações extraordinárias, mas nem sempre se perguntam: isso glorifica a Cristo? Isso nos aproxima da palavra de Deus? Billy Graham dizia: nem todo fogo é do Espírito Santo, alguns fogos vêm do inferno. O critério da verdade não está no espetáculo, mas na fidelidade a Deus. Moisés deixa claro que esses falsos sinais seriam um teste do Senhor. Ele permitiria tais situações para provar o coração do povo. Amariam a Deus de todo o coração e alma, ou seriam seduzidos pelo brilho de falsos milagres. Isso nos ensina que a fé verdadeira não se apoia apenas em experiências sobrenaturais, mas na obediência à palavra. Jesus advertiu sobre esse perigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Billy Graham dizia: não busque sinais, busque a Cristo. Os sinais podem enganar, mas Cristo nunca falha. Moisés prossegue: após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. No livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4. Aqui está o antídoto contra a idolatria: seguir ao Senhor, temê-lo, obedecer aos seus mandamentos, ouvir a sua voz, servi-lo e apegar-se a ele. Essa lista mostra a vida cristã em sua plenitude: caminhada, reverência, obediência, intimidade e serviço. O segredo para não cair em engano é cultivar relacionamento profundo e constante com Deus. Quem anda diariamente com o Senhor não se deixa levar por vozes estranhas. Billy Graham dizia: quanto mais você conhece a voz de Deus, menos espaço dá para as vozes do engano. Moisés não suaviza as consequências para o falso profeta. E aquele profeta, ou sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou andar. Assim tirarás o mal do meio de ti. No livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 5. O Senhor levava a idolatria tão a sério porque ela era traição contra o Deus que havia libertado o povo da escravidão. O falso profeta era visto como inimigo da vida e precisava ser eliminado para preservar a pureza da comunidade. Embora hoje não vivamos sob a mesma legislação civil de Israel, o princípio permanece. Precisamos discernir e rejeitar qualquer voz que nos afaste de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Billy Graham dizia:
Se uma mensagem não aponta para Cristo e para a cruz, não importa quão atraente pareça, rejeite-a. Esse primeiro trecho do capítulo 13 nos ensina 4 lições centrais. Primeiro, milagres e sinais, por mais impressionantes que sejam, não são o critério da verdade. O que determina se algo vem de Deus é a fidelidade à sua palavra. Segundo, Deus permite provas para testar o coração, revelando se realmente o amamos acima de tudo. Terceiro, a proteção contra o engano está em cultivar uma vida de caminhada, temor, obediência e intimidade com o Senhor. Quarto, é preciso rejeitar qualquer mensagem ou mensageiro que desvie do Evangelho, mesmo que pareça poderoso ou convincente. Portanto, o chamado de Moisés é muito atual. Assim como Israel, também nós vivemos em um mundo cheio de vozes, milagres aparentes e mensagens sedutoras. O critério continua sendo o mesmo: a fidelidade ao Deus vivo revelado em Cristo. Não devemos correr atrás de novidades espirituais, mas permanecer firmes na palavra eterna. Como disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Billy Graham dizia: a verdade de Deus não muda com as modas do mundo. Ela permanece firme, e só nela há vida eterna. Depois de advertir contra os falsos profetas que poderiam seduzir o povo com sinais e prodígios, Moisés passa a tratar de uma situação ainda mais delicada: o perigo da idolatria, que pode nascer dentro da própria família ou entre amigos próximos. O texto revela a seriedade desse desafio. Quando teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou o teu amigo, que é como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, que nunca conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. No livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículos 6 a 8. Essas palavras são duras e mostram que a lealdade ao Senhor deveria estar acima de qualquer laço humano. Moisés cita os relacionamentos mais íntimos: irmãos, filhos, filhas, cônjuge e amigos próximos. A tentação poderia vir justamente de quem se amava profundamente. Esse perigo é real, porque muitas vezes é mais difícil dizer não a alguém amado do que a um estranho. Mas o texto é claro: a fidelidade a Deus deve estar acima da fidelidade a qualquer pessoa. Billy Graham dizia: a maior prova de amor a alguém é levá-lo a Cristo, não segui-lo quando ele se afasta de Cristo. Moisés continua: mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. E com pedras o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Para que todo o Israel o ouça e o tema, e não torne a praticar tal maldade no meio de ti. No livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículos 9 a 11. A pena era severa porque a idolatria era vista como traição contra o Deus que libertou o povo do Egito. Quem incitava a adorar outros deuses não estava apenas cometendo um erro pessoal, mas tentando arrastar outros para a destruição. A execução pública tinha o objetivo de purificar a comunidade e servir de exemplo para que ninguém mais cometesse tal pecado. Hoje, não vivemos sob o Código Civil de Israel, mas o princípio espiritual permanece. Devemos estar dispostos a romper qualquer vínculo que nos afaste de Deus. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 37 e 38: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Essas palavras ecoam o mesmo espírito de Deuteronômio 13. A lealdade a Cristo deve estar acima de todos os laços terrenos. Billy Graham dizia: Cristo não pede que você ame menos sua família, mas que o ame mais do que qualquer pessoa.
porque só assim poderá amá-los de verdade. Essa ordem também mostra que a fé verdadeira exige coragem. É mais fácil ceder à pressão dos mais próximos do que resistir. Mas o Senhor chama seu povo a uma lealdade firme. Isso vale para os nossos dias. Muitas vezes, a maior oposição à fé não vem de fora, mas de dentro de casa. Quantos cristãos enfrentam incompreensão de familiares ou zombaria de amigos quando decidem seguir a Cristo? Nesses momentos, a decisão precisa ser clara: permanecer fiel ao Senhor, ainda que isso custe rejeição. O apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta, capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizestes a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Billy Graham dizia: seguir a Cristo pode significar andar contra a corrente, mas é melhor estar com Cristo contra o mundo do que com o mundo contra Cristo. Moisés estabelece ainda que aquele que fosse tentado deveria ser o primeiro a agir contra o idólatra. Isso simbolizava a responsabilidade pessoal diante de Deus. Não se tratava de um julgamento distante, mas de uma decisão pessoal de romper com a idolatria, mesmo quando envolvia laços de sangue. Isso ensina que a fé verdadeira é também responsabilidade individual. Não podemos terceirizar nossa fidelidade. Cada um deve tomar sua cruz e seguir a Cristo. Billy Graham dizia: no dia do juízo, não haverá desculpas. Você não poderá culpar sua família ou seus amigos por suas escolhas espirituais. Esse trecho também nos mostra a dimensão comunitária da santidade. O ato público de punir o idólatra servia como lição para todo Israel. O pecado de um não podia contaminar a muitos. Esse princípio é retomado no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo repreende a igreja em Corinto por tolerar o pecado sem disciplina. Ele escreve em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? A santidade da comunidade depende da fidelidade individual de cada membro. Billy Graham dizia: um cristão que brinca com o pecado enfraquece não apenas a si mesmo, mas toda a igreja. Nesse segundo trecho do capítulo 13, aprendemos 5 verdades centrais. Primeiro, a tentação à idolatria pode vir dos relacionamentos mais íntimos e precisamos estar vigilantes. Segundo, a lealdade a Deus deve estar acima de qualquer laço humano. Terceiro, seguir a Cristo exige coragem para enfrentar oposição até dentro de casa. Quarto, cada um é responsável por sua fidelidade diante de Deus. Quinto, a santidade individual afeta a santidade da comunidade. Portanto, a mensagem de Moisés continua atual e desafiadora. Somos chamados a amar nossa família e amigos, mas a não permitir que eles nos afastem de Cristo. Devemos escolher a lealdade ao Senhor, mesmo quando custa rejeição. Essa decisão pode ser dolorosa, mas é o caminho da vida eterna. Como dizia Billy Graham, seguir a Cristo pode custar tudo, mas não segui-lo custa ainda mais. Custa a eternidade. Depois de tratar dos falsos profetas e da tentação dentro da própria família, Moisés amplia a visão e alerta sobre um perigo ainda maior: a idolatria que poderia se espalhar por cidades inteiras de Israel. Ele sabia que se uma comunidade inteira se corrompesse, isso representaria risco não apenas para os habitantes daquela cidade, mas para toda a nação. Assim ele ordena: quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitares, que homens filhos de Belial saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que nunca conhecestes. Então inquirirás e pesquisarás, e com diligência perguntarás, e eis que sendo verdade, e certo que tal abominação se fez no meio de ti, certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-a totalmente a ela e a tudo o que nela houver, até os animais. No livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículos 12 ao 15.
A primeira ordem é clara: investigar com diligência. O Senhor não permitiria que uma acusação fosse aceita sem provas. Era preciso pesquisar e confirmar a verdade. Isso mostra que Deus é justo e não deseja que inocentes sofram por falsas acusações. A idolatria era pecado gravíssimo, mas ainda assim, o julgamento deveria ser feito com responsabilidade. Esse princípio é atual. Não devemos julgar precipitadamente, mas examinar cuidadosamente os fatos antes de condenar alguém. O apóstolo Paulo ensina em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. Billy Graham dizia: a verdade não teme investigação, porque quanto mais você a examina, mais forte ela se mostra. Se a idolatria fosse confirmada, a ordem era destruir completamente a cidade, até mesmo os animais, e queimar todos os despojos como oferta ao Senhor. E ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e totalmente queimarás a fogo a cidade, e todo o seu despojo perante o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo de ruínas. Nunca mais se edificará. No livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 16. A punição era extrema, mas tinha um propósito: purificar Israel e deixar claro que a idolatria não poderia ser tolerada em nenhuma medida. A cidade deveria se tornar um exemplo para todas as outras, um sinal visível de que desviar-se de Deus traz destruição. Billy Graham dizia: o pecado nunca é apenas pessoal. Se não for tratado, ele se espalha e contamina tudo ao redor. Essa ordem pode parecer dura para nós hoje, mas precisamos lembrar do contexto. Israel estava sendo formado como nação santa, chamada a ser luz entre os povos. A idolatria não era apenas uma prática religiosa diferente, mas uma ameaça direta à fidelidade da aliança. Permitir que uma cidade inteira servisse a outros deuses era como permitir que o câncer se espalhasse pelo corpo. A única solução era extirpar o mal radicalmente. Esse princípio espiritual permanece. Não podemos negociar com o pecado coletivo. Igrejas, famílias e comunidades que toleram a idolatria espiritual acabam se afastando de Deus. O apóstolo Paulo adverte em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 13: tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Billy Graham dizia: o pecado não tratado em uma comunidade cristã enfraquece o testemunho e impede o agir do Espírito. Outro ponto importante é que nada da cidade destruída poderia ser reaproveitado. O povo não poderia se beneficiar da disciplina aplicada. Isso mostrava que a idolatria traz perda total, não lucro. A tentação de pegar para si os bens dos idólatras deveria ser rejeitada. O juízo de Deus não era oportunidade para enriquecimento, mas ato de purificação. Essa lição também é atual. Quando abandonamos práticas pecaminosas, não devemos guardar restos do passado como se pudéssemos aproveitá-los. A verdadeira conversão exige ruptura completa. O apóstolo Paulo escreve em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Billy Graham dizia: Cristo não nos chama para reciclar o pecado, mas para destruí-lo de vez. O texto conclui com uma promessa de misericórdia. Nada se pegará à tua mão do anátema, para que o Senhor se aparte do furor da sua ira, e te faça misericordioso, e tenha piedade de ti, e te multiplique, como jurou a teus pais. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículos 17 e 18. Ou seja, a disciplina severa não era fim em si mesma. Seu propósito era restaurar a comunhão com Deus e trazer de volta a bênção. Quando o povo obedecesse, experimentaria novamente a misericórdia e a multiplicação prometida. O juízo visava preservar a aliança e proteger a santidade de Israel. Billy Graham dizia: Deus não disciplina para destruir, mas para restaurar. O juízo de Deus sempre abre caminho para a misericórdia. Nesse terceiro trecho do capítulo 13,
aprendemos 5 verdades fundamentais. Primeiro, as acusações de pecado devem ser investigadas com diligência e responsabilidade. Segundo, a idolatria coletiva é um perigo real que pode corromper comunidades inteiras. Terceiro, o pecado deve ser tratado de forma radical, sem permitir qualquer reaproveitamento. Quarto, a disciplina é necessária para preservar a santidade e o testemunho do povo de Deus. Quinto, o juízo de Deus sempre tem em vista a restauração e a misericórdia para aqueles que o obedecem. Portanto, a mensagem de Moisés continua ecoando com força. Hoje, não destruímos cidades fisicamente, mas precisamos destruir fortalezas espirituais. Comunidades cristãs não podem tolerar a idolatria do materialismo, da vaidade ou da imoralidade. Precisamos de pureza e coragem para cortar o mal pela raiz. E quando há arrependimento, o Senhor derrama sua misericórdia e restaura a bênção. Como dizia Billy Graham, a verdadeira vitória não está apenas em identificar o pecado, mas em destruí-lo e deixar que Cristo construa algo novo em seu lugar. Ao chegarmos ao 4º movimento do capítulo 13 do livro de Deuteronômio, é inevitável fazer uma ponte direta entre as advertências de Moisés e os desafios que a igreja enfrenta em nossos dias. O tema é sempre o mesmo: a idolatria e os falsos ensinos. No tempo de Israel, ela se manifestava em altares pagãos, sacrifícios humanos e adoração a deuses estrangeiros. Hoje, ela se disfarça em mensagens distorcidas do Evangelho, em pregadores que anunciam prosperidade sem cruz, em líderes que manipulam multidões com promessas vazias. Por isso, este capítulo continua sendo um alerta vivo, chamando o povo de Deus a discernir e rejeitar qualquer ensino que não glorifique a Cristo. Moisés havia advertido que até mesmo sinais e prodígios poderiam acompanhar falsos profetas. Esse é um ponto crucial para a vida cristã hoje. Nem todo milagre, nem toda experiência espiritual vem de Deus. O verdadeiro critério não é o espetáculo, mas a fidelidade à palavra. O apóstolo João escreve em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Billy Graham dizia: não creia em algo só porque parece extraordinário. Creia porque está de acordo com a palavra de Deus. Além disso, Moisés mostrou que a tentação pode vir de pessoas próximas: irmãos, filhos, cônjuges e amigos íntimos. Isso nos ensina que, muitas vezes, a pressão para abandonar a fé não virá de inimigos declarados, mas de quem mais amamos. Quantos cristãos enfrentam zombaria ou oposição dentro de casa quando decidem seguir a Cristo? Nesses momentos, é preciso lembrar as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 37 e 38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. A lealdade a Cristo deve estar acima de todos os laços terrenos. Billy Graham dizia: a fé em Cristo nunca deve ser negociada, nem mesmo pelos relacionamentos mais preciosos. O texto também trata da corrupção de cidades inteiras. Essa imagem ilustra como o pecado pode se espalhar de forma coletiva. No contexto atual, isso nos alerta para o perigo de comunidades ou até igrejas inteiras que se afastam da verdade e abraçam ensinos contrários ao Evangelho. Isso pode ocorrer quando a pregação da cruz é substituída por mensagens de autoajuda, quando o arrependimento é deixado de lado e quando Cristo deixa de ser o centro. Nessas situações, a igreja precisa discernir e se afastar. O apóstolo Paulo escreve em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Billy Graham dizia: a maior tragédia da igreja moderna é quando ela troca a mensagem da cruz por algo que agrada mais às multidões. Outro ponto vital é que a idolatria, ontem como hoje,
exige separação radical. Em Israel, a ordem era destruir completamente a cidade corrompida. Hoje, isso se traduz em rejeitar radicalmente tudo o que nos afasta de Cristo. Não se trata de violência física, mas de firmeza espiritual. Precisamos cortar vínculos com práticas, ambientes ou influências que alimentam o pecado. O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 11: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Billy Graham dizia: não basta evitar o pecado, é preciso denunciá-lo e substituí-lo pela luz de Cristo. A aplicação prática deste capítulo também envolve a responsabilidade de proteger as próximas gerações. Moisés mostrou que a idolatria poderia contaminar famílias inteiras e a disciplina do povo serviria de exemplo para evitar a repetição. Isso nos ensina que precisamos instruir nossos filhos na verdade desde cedo, para que não sejam seduzidos por doutrinas falsas. O apóstolo Paulo escreve em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Billy Graham dizia: se quisermos ver filhos fiéis amanhã, precisamos plantar hoje neles a semente da palavra de Deus. Outro ensinamento poderoso do capítulo 13 é que a fidelidade ao Senhor não pode ser parcial. A ordem de não acrescentar nem retirar nada do que Ele ordenou nos lembra que a palavra de Deus é completa. Isso significa que não podemos selecionar apenas as partes que nos agradam, descartando as que confrontam nosso pecado. A obediência deve ser integral. Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Billy Graham dizia: Cristo não pede que você negocie com Ele. Ele pede obediência total, porque só assim há vida verdadeira. Nesse quarto trecho do capítulo 13, aprendemos 6 lições práticas para a vida cristã. Primeiro, não devemos nos deixar levar por sinais ou experiências, mas julgar tudo pela palavra de Deus. Segundo, precisamos estar preparados para enfrentar oposição até dentro da família ou entre amigos. Terceiro, devemos vigiar contra comunidades e até igrejas que se afastam da verdade. Quarto, é necessário cortar radicalmente tudo o que nos leva ao pecado. Quinto, temos a responsabilidade de transmitir a verdade às próximas gerações. Sexto, a obediência deve ser integral, sem acréscimos ou cortes. Portanto, o chamado de Moisés ressoa fortemente para nós hoje. A fidelidade a Deus exige discernimento, coragem e compromisso com a verdade. Em um mundo cheio de vozes contraditórias e mensagens enganosas, precisamos permanecer firmes na cruz de Cristo e na palavra eterna. Como dizia Billy Graham, a cruz pode parecer loucura para o mundo, mas é a única mensagem que salva. Se você se apegar a ela, jamais será enganado. Ao concluirmos o estudo do capítulo 13 do livro de Deuteronômio, sentimos o peso e a seriedade da mensagem que Moisés transmite ao povo. Este capítulo não trata de detalhes secundários, mas daquilo que é fundamental: a exclusividade do culto ao Senhor e o perigo mortal da idolatria. Do início ao fim, vemos a advertência de que falsos profetas, familiares, amigos e até cidades inteiras poderiam tentar desviar Israel do Deus vivo. E a ordem era sempre a mesma: rejeitar, cortar, destruir, não negociar. Esse capítulo é um grito contra a tolerância com o pecado, lembrando que a idolatria não é apenas uma opção religiosa, mas uma traição ao Deus que resgatou seu povo. A primeira lição que extraímos é que sinais e milagres não podem ser o critério da verdade. Moisés alertou que até falsos profetas poderiam realizar prodígios. O que realmente importa é a fidelidade à palavra. Esse princípio ecoa no Novo Testamento, quando Jesus advertiu no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Billy Graham dizia: não é o tamanho do milagre que prova a presença de Deus, mas o tamanho da obediência à sua palavra. A segunda lição é que a fidelidade a Deus deve estar acima de todos os laços humanos. Moisés citou irmãos, filhos, cônjuge e amigos íntimos como possíveis instrumentos de tentação. Isso mostra que a idolatria pode surgir dos lugares mais inesperados, mas o Senhor exige prioridade absoluta. Jesus repetiu essa verdade no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não se trata de abandonar o amor humano, mas de reconhecer que o amor a Cristo deve estar em primeiro lugar. Billy Graham dizia: quando Cristo ocupa o primeiro lugar, todo o resto se encaixa no lugar certo. A terceira lição é que a idolatria pode corromper cidades inteiras, e por isso precisa ser tratada de forma radical. Moisés ordenou que, se uma cidade inteira se entregasse a outros deuses, deveria ser destruída. O princípio aqui é claro: o pecado coletivo exige disciplina coletiva. Não podemos tolerar o mal em nossas comunidades. Hoje não destruímos cidades, mas precisamos ser firmes em rejeitar sistemas, práticas e movimentos que afastam as pessoas de Cristo. A igreja precisa ser luz e sal, não cúmplice das trevas. Billy Graham dizia: a igreja não existe para agradar ao mundo, mas para confrontá-lo com a verdade do Evangelho. A quarta lição é que a idolatria deve ser tratada sem concessões. Nada da cidade destruída poderia ser reaproveitado. Isso nos ensina que não podemos guardar restos de pecado em nossas vidas. A verdadeira conversão exige ruptura total. Quantos querem servir a Cristo, mas guardam pequenos ídolos escondidos, memórias de práticas antigas, hábitos secretos? O Senhor nos chama a destruir tudo o que compete com Ele. O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Billy Graham dizia: Cristo não pede uma parte do seu coração, Ele pede o coração inteiro. A quinta lição é que o juízo de Deus sempre tem em vista a restauração. Depois de ordenar a purificação radical, o Senhor promete misericórdia e multiplicação àqueles que obedecerem. Isso nos mostra que Deus não disciplina para destruir, mas para restaurar. O propósito final da santidade é a vida abundante. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Billy Graham dizia: quando Deus corrige, não é para afastar você, mas para trazê-lo de volta para mais perto. Diante de tudo isso, o capítulo 13 é um chamado à decisão. Moisés não deixa espaço para neutralidade. O povo deveria escolher entre a fidelidade ao Senhor ou a destruição pela idolatria. Essa mesma decisão está diante de nós hoje. Cada dia somos chamados a escolher entre Cristo e o mundo, entre a verdade e a mentira, entre a cruz e os ídolos modernos. A escolha é urgente, porque dela depende a eternidade. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Billy Graham dizia em seus apelos: a cruz está diante de você hoje. Você vai aceitá-la ou rejeitá-la? Essa é a decisão mais importante da sua vida. Quero encerrar com uma oração. Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra, reconhecemos a gravidade do pecado da idolatria.
Confessamos que muitas vezes nos deixamos seduzir por ídolos modernos, sejam eles o dinheiro, a vaidade ou os prazeres deste mundo. Pedimos perdão e força para rejeitar tudo o que nos afasta de Ti. Dá-nos discernimento para identificar falsos ensinos, coragem para permanecer fiéis mesmo quando enfrentamos oposição e firmeza para viver em santidade. Que Cristo seja o centro absoluto da nossa vida. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E deixo aqui um apelo. Talvez você tenha percebido que ainda guarda pequenos ídolos no coração. Talvez tenha dado ouvidos a mensagens que não glorificam a Cristo. Hoje, o Senhor te chama a uma decisão radical. Destrua esses altares e entregue todo o seu coração a Jesus. Billy Graham dizia: a cruz exige tudo de você, mas em troca ela te dá tudo o que você precisa: perdão, esperança e vida eterna. Se esta mensagem falou com você, compartilhe-a. O seu gesto pode ser o meio de Deus para libertar outros da idolatria e conduzi-los à vida em Cristo. O seu like e o seu compartilhamento ajudam a palavra a alcançar mais pessoas e tocar corações que precisam dessa verdade.